Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma empresa que ninguém comenta, que ninguém analisa, que nenhum fundo está comentando, que nenhum fundo está investindo, nenhum analista está de olho nessa empresa e, na minha opinião, ela tem um grande potencial de valorização nos próximos meses. E por que essa empresa que eu vou avaliar agora, que eu vou falar para vocês qual é, por que não tem ninguém olhando para ela? Por que não tem ninguém analisando? Por que não tem analista ali focado nessa empresa? Porque simplesmente é uma empresa que vale menos de R$ 1 bilhão na bolsa. É uma empresa muito pequena, é uma chamada microcap. Hoje ela vale cerca de 300 e poucos milhões de reais na bolsa. Então, ninguém quer perder o seu tempo olhando para uma empresa pequena que tem pouca liquidez e que não atrai grandes investidores. E por isso, por ser uma empresa pequena, que não tem tanta liquidez, você, que é pequeno investidor, pessoa física, você pode aproveitar essa oportunidade de investir em empresas pequenas, que têm um baixo valor de mercado, para ter um grande potencial de valorização na sua carteira. É óbvio que esse tipo de empresa, ela vai te dar um maior risco, ela vai te dar uma maior volatilidade, porque ela vai oscilar muito, porque ela tem baixa liquidez. Então qualquer pessoa que compre um montante um pouco maior, vai jogar essas ações para cima. E quando a pessoa vende também um montante maior, vai jogar o valor dessas ações para baixo. Esse tipo de ação, as chamadas microcaps, são ações muito mais arriscadas, muito mais voláteis, mas que também pode te dar um potencial de valorização muito grande na sua carteira. E para isso, você tem que avaliar qual o percentual de risco que você está disposto a colocar na sua carteira com esse tipo de empresa. Então, toda vez que você for investir nesse tipo de empresa, você tem que ter uma estratégia muito bem definida na sua carteira para não colocar demais, né, não colocar um risco muito grande na sua carteira que você não tenha estômago para aguentar, ou também não colocar um risco tão pequeno e esperar uma valorização da sua carteira muito grande. Você tem que dosar a estratégia da sua carteira para aquilo que você espera, para aquilo que você aguenta de risco que você pode tomar ali na sua carteira. Então, sempre que você for adicionar esse tipo de empresa na sua carteira, tenha consciência do tanto de risco que você quer adicionar na sua carteira. Não existe nada de errado em botar muito risco e não existe nada de errado em botar pouco risco. O que existe de errado é uma expectativa diferente daquela que você está colocando ali na sua carteira. Ah, você não pode esperar colocar uma empresa extremamente consolidada, empresa gigante que não tem muito como crescer, você não pode colocar ela na sua carteira e esperar uma valorização absurda. Ao mesmo tempo, você não pode colocar uma empresa extremamente arriscada, pequena, com grande potencial de valorização e esperar uma segurança enorme dessa empresa. Você tem um risco muito mais elevado para trazer um potencial de retorno muito maior também. Então, aprenda a balancear essa questão do risco e retorno que você espera para sua carteira. E agora, eu vou mostrar para vocês qual empresa, qual ação que ninguém avalia, que nenhum analista está de olho e que tem um grande potencial de valorização, na minha opinião. E antes de falar qual é essa empresa, eu queria te pedir um grande favor. Eu queria te pedir para dar um like e se inscrever no meu canal aqui abaixo. Fazendo isso, você vai receber as notificações de todos os vídeos que eu vou postar. Você vai ser alertado em primeira mão quando eu lançar um vídeo aqui na plataforma. Então, dê o seu joinha aqui para dar aquela força para o meu canal e se inscreva nesse botãozinho aqui abaixo para você ser notificado. E se tiver algum sininho aí para ativar as notificações, clica nele também. Porque fazendo isso, você vai ser avisado em primeira mão dos vídeos que eu vou postar aqui. Beleza? Agradeço demais se você fizer isso aí. Então vamos lá para a empresa que ninguém está falando e a gente vai fazer uma avaliação completa dela e você vai entender tudo sobre a empresa e qual a minha perspectiva futura para ela. Bom, então vamos lá. A empresa que a gente vai falar hoje é a Azevedo e Travassos. Essa empresa é uma empresa de quase 100 anos de história, uma empresa muito antiga e é uma das mais antigas da bolsa. Ela já tem 40 anos que está na bolsa de valores. Imagine só, uma empresa com mais de 100 anos e que tem mais de 40 anos que está na bolsa e provavelmente você nunca ouviu falar dessa empresa. E se você já ouviu falar, provavelmente você nunca nem teve interesse em avaliar esse tipo de empresa. E por que que isso acontece? Porque as pessoas normalmente elas tendem a focar naquelas empresas gigantescas lá, porque tem todos os fundos olhando, todos os analistas olhando. E ali, quando tem
todo mundo olhando para determinada empresa, ela está meio que precificada da forma mais correta, digamos assim. Então, ela não tem tanto upside. E normalmente essas empresas que está todo mundo olhando são empresas já bem maiores. E essas empresas já são muito grandes, elas têm mais dificuldade de continuar o crescimento que elas tinham antes. Então essas empresas normalmente elas não têm um alto crescimento no longo prazo. Normalmente elas já são mais consolidadas e elas não vão crescer tanto assim. Então ela não vai te dar aquele potencial de valorização muito grande na sua carteira. E são essas as empresas que as pessoas costumam focar demais e esquecem aquelas que, apesar de terem mais risco, têm um grande potencial de valorização. Então vamos falar um pouco sobre a Azevedo e Travassos. O que ela faz, né? O que a Azevedo e Travassos faz? Ela é basicamente uma construtora. Ela atua em vários segmentos ali da construção pesada. Ela trabalha mais, ela foca mais em infraestrutura. Ela atua no segmento de construção pesada civil, com construção de estradas, construção de ferrovias, pontes e viadutos, hospitais. Além disso, ela também trabalha na construção de dutos e adutoras, perfuração de poços. Essas empresas que estão surgindo aí cada vez mais, é um nicho novo de mercado, que é as empresas que exploram campos maduros de petróleo, como a PetroRio, por exemplo. A PetroRio é uma empresa que explora esses campos maduros de petróleo. Ela pega um campo lá que já tinha petróleo, já se sabia que tinha petróleo, e começa a aumentar a produção desse campo e aumentar a eficiência na extração para diminuir esses custos e ela conseguir rentabilizar esses campos já maduros de petróleo. Inclusive, eu fiz um vídeo completo sobre a PetroRio, né, que eu falo tudo sobre a empresa, o que a empresa faz. Se você tem interesse em assistir esse vídeo da PetroRio, clica nesse link que vai aparecer aqui agora e assista lá tudo sobre a PetroRio, que eu explico tudo sobre a empresa lá, e é outra empresa também que eu vejo um grande potencial de valorização, na minha opinião. Então clica naquele link lá e vai assistir sobre a PetroRio. Mas continuando aqui sobre a Azevedo e Travassos, ela também atua em obras de saneamento, inclusive ela atuando nesse segmento aí pode destravar muito investimento com aquele novo marco regulatório de saneamento, que vai vir muito investimento para esse setor específico. Então, a Azevedo pode ser beneficiada nesse segmento. E hoje, o foco da empresa ela está no setor de óleo e gás. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso para vocês daqui a pouco. E ela, para vocês terem noção, o porte dessa empresa, né, como é que ela é antiga, como ela atuou aqui no Brasil, ela participou de obras muito importantes no Brasil, como a construção da ponte Rio-Niterói e o metrô de São Paulo. Então você pode ver que ela atua em vários segmentos aí da parte de infraestrutura e construção em geral. E ela também é habilitada para fazer exploração e produção de petróleo. E também eu falei da PetroRio aqui, que ela atua explorando campos maduros de petróleo, e a Azevedo e Travassos, ela também pode atuar fazendo a revitalização desses campos maduros. A revitalização vai aumentar essa produção desses campos maduros. Essas empresas como a PetroRio fazem em vários dos seus campos maduros que ela tem. Bom, aí você pode dizer, beleza, já entendi que ela atua em vários campos da construção, infraestrutura, pontes, hospitais, setor de óleo e gás, saneamento, etc. Mas por que ninguém olha para essa empresa, já que é uma empresa centenária, uma empresa que tem mais de 40 anos na bolsa? Por que não tem ninguém falando sobre ela? Basicamente, a empresa ela passou por uma situação muito difícil e principalmente quando a Petrobras, que é uma das maiores clientes da Azevedo e Travassos, ela passou por um período muito ruim ali, inclusive sem fazer nenhum tipo de investimento. Inclusive, a Azevedo e Travassos ela tinha investido muito dinheiro, aumentado bastante seus custos, porque ela ia fechar vários contratos com a Petrobras naquela época. E como a Petrobras cancelou todos os contratos e a Azevedo acabou não fechando, não entrando essa receita lá na Azevedo, ela passou por uma situação em que ela aumentou demais os investimentos, né, os custos que ela tinha, e não entrou nenhuma receita. E isso foi a situação que quase leva a Azevedo e Travassos à falência. Inclusive, por toda essa situação que ela passou, em 2019 eles iam fechar a empresa. Só que aí antes disso, antes deles fecharem a empresa, o novo presidente ele acreditou no potencial da empresa e fez uma proposta. E com isso, a Rocket, que é a empresa que hoje é a controladora da Azevedo e Travassos, ela assumiu o controle em dezembro de 2019
E a Rocket, ela é uma empresa especializada em turnaround, é especializada em reestruturação, recuperação dessas empresas que estão em grande dificuldade. Então a Rocket assumiu o controle da empresa e a partir disso, a partir de dezembro de 2019, ela está passando por uma série de mudanças ali dentro da empresa para tirar a empresa do sufoco e começar um novo ciclo de prosperidade para a empresa. Inclusive, o presidente do conselho é advogado reestruturador e ele já participou de 3 reestruturações importantes em algumas empresas, como a Inepar, a Ecovix e a Engevix. Então, ele tem um grande know-how nesse tipo de reestruturação aí para recuperar a empresa que está numa situação delicada, como a Azevedo e Travassos está hoje. E o que é que eles tinham que fazer? A empresa naquele momento estava toda desestruturada, cheio de dívidas, cheio de passivos, e aí eles tinham 3 passos para começar a solucionar esse problema da Azevedo e Travassos. Esses 3 passos eram reestruturar e regularizar a sua situação fiscal. Então eles renegociaram essas dívidas e fizeram um alongamento dessas dívidas. O segundo passo foi organizar os passivos trabalhistas que eles tinham. Fizeram e está tudo ok. E o terceiro passo era reestruturar o passivo com bancos e fornecedores. Também já fizeram e está tudo ok. Então eles deram 3 passos muito importantes para começar essa reestruturação e para começar um novo ciclo virtuoso da empresa. Depois dessas 3 mudanças que eles fizeram, ficou muito mais confortável a situação da empresa. E aí você já entendeu então o que que a empresa faz, né? Qual setor que ela atua, qual nicho que ela atua, o que que aconteceu com ela num período muito sombrio na vida da empresa e como ela está dando a volta por cima agora com essa reestruturação. E agora você vai entender algumas coisas, alguns fatores muito interessantes sobre a empresa que eu gostei bastante quando vi. A primeira coisa é que todos os executivos da empresa eles são remunerados com um salário fixo de R$ 15.000 por mês. Esse salário de R$ 15.000 é bem abaixo da média do setor, ou seja, os executivos que estão ali, eles toparam receber menos para reestruturar essa empresa, né, enxugar os custos que ela tinha ali com esses salários desses executivos. E aí cada um está recebendo R$ 15.000 por mês. Outra coisa muito interessante com relação aos custos da empresa é que hoje ela tem um custo fixo operacional mensal em torno de R$ 1 milhão por mês. E tem os custos com os passivos mensais, né, que são aqueles que ela reestruturou, aquelas dívidas todas. Ela tem 200 mil com passivo trabalhista por mês e 150 mil com o fiscal, né, com as dívidas que ela tem. Então, de uma maneira geral, a empresa está bem enxuta, né, ela reduziu muito seus custos e ela está ali pronta para dar a volta por cima. Reestruturou suas dívidas, reduziu o custo, então ela está toda enxuta para começar o crescimento. E aí, você já viu que ela está agora toda redondinha para começar a crescer. E aí tem uma coisa que chama bastante atenção na Azevedo e Travassos. Ela tem um terreno em Pirituba, em São Paulo, de 94 mil metros quadrados. Esse terreno dela em Pirituba, ela tem um projeto de desenvolvimento imobiliário. E esse projeto está avaliado em mais ou menos R$ 1 bilhão. E desse R$ 1 bilhão, por ela ser dona do terreno e estar cedendo esse terreno para outra construtora, outra incorporadora fazer esse projeto, tocar esse projeto, já que ela não quer fazer parte, né, da construção da incorporação desse projeto. Ela só quer disponibilizar o terreno dela ali e outra incorporadora fazer, tocar todo esse projeto. E ela vai receber em torno de 10% desse valor aí de R$ 1 bilhão, ou seja, em torno de R$ 100 milhões que ela vai receber. Além disso, esse terreno dela está avaliado lá na contabilidade. Se você pegar o balanço da empresa e olhar, esse terreno está avaliado em 22,5 milhões de reais. Mas ele, de fato, como o terreno está bem antigo lá e não é atualizado, né, no valor da contabilidade, esse terreno hoje, de fato, ele vale pelo menos aí umas 5 vezes mais. Então, se você olhar na contabilidade, está num valor, mas hoje, de fato, vale pelo menos aí uns R$ 110 milhões. Está avaliado em 22,5 milhões, mas ele vale de fato R$ 110 milhões. Então, só aí
nesse caixa que ela pode gerar com esse projeto de desenvolvimento imobiliário e o que vale de fato o terreno dela, ela já tem aí grande parte do valor de mercado da empresa. Então, se você olhar hoje, a empresa está valendo em torno de 300 e poucos milhões de reais, ela já tem esse terreno, vai receber um grande montante ali desse projeto. Ela fez, aí tem um outro detalhe agora, ela fez recentemente um aumento de capital com emissão de novas ações. Todos os acionistas tiveram direito a subscrever ali uma quantidade de ações. E isso injetou mais dinheiro ainda na empresa. Então ela conseguiu captar aí em torno de 153 milhões de reais com essa subscrição aí, com essa emissão das novas ações. Então ela tem muito dinheiro em caixa com essa subscrição que ela fez. Ela tem esse terreno, né, esse potencial projeto de desenvolvimento imobiliário. Ela já reestruturou todas as suas dívidas, está bem enxuta, custo baixo, e agora ela está ali com a bola na marca do pênalti para bater, chutar e fazer um gol. É uma empresa que tem muito potencial, inclusive ela já chegou, né, ela tinha uma receita líquida ali entre 2008 e 2015 de cerca de uma média de 290 milhões de reais, que é quase o que ela vale hoje de valor de mercado. Só que aí tem alguns riscos, né? A gente tem que torcer para que as oportunidades apareçam para a Azevedo e Travassos. Não adianta ela estar prontinha ali, pronta para crescer, mas não aparece uma oportunidade de investimento para ela. Então a Petrobras, que é um dos principais clientes dela ali, tem que continuar investindo. Também precisa vir dinheiro ali para o segmento de saneamento, né, para que ela também pegue alguns contratos nesse segmento. E a conjuntura do Brasil como um todo precisa estar bem direcionado, digamos assim, para que ela consiga aproveitar todas essas oportunidades aí que podem surgir. Então ela precisa de um Brasil economicamente bem para que surjam essas oportunidades e ela consiga abraçar aí todas essas oportunidades e continuar crescendo demais. Então, minha perspectiva futura para a empresa é que ela já está toda redondinha ali, como eu falei, está na marca do pênalti, precisa chutar e fazer o gol. E esse gol vai depender das oportunidades que vão surgindo para ela aí, para ela aproveitar e agarrar essas oportunidades para continuar crescendo. E aí eu fiquei curioso para saber de uma coisa. Eu queria saber se você conhecia ou se você não conhecia a Azevedo, se você já tinha ouvido falar ou não. Se você já conhecia a Azevedo, já investia ou já tinha ouvido falar alguma coisa sobre ela, digita nos comentários aqui abaixo, sim, eu conhecia. Se você nunca tinha ouvido falar dela, digita aqui abaixo, não, eu não conhecia. Eu queria saber mais ou menos quantas pessoas que estão assistindo o vídeo aqui agora que conheciam e aquelas que não conheciam, para eu ter uma noção se eu estava certo lá no início do vídeo, que você nunca tinha ouvido falar sobre ela ou não. Então digita nos comentários aqui para eu entender melhor se você conhecia ou não. E outro favor que eu quero pedir para você é envie esse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp, para todos os seus amigos que investem na bolsa de valores. Vamos fazer chegar a informação de qualidade para mais pessoas, para que essas pessoas consigam tomar suas decisões de investimento com mais sabedoria, com um pouco mais de conhecimento, entendendo de fato o que as empresas que as pessoas investem, que elas fazem de fato. Então, encaminhe esse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp, para todos os seus amigos. E aí vai fazer com que esse vídeo atinja mais pessoas, chegue a mais pessoas e dissemine esse conhecimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.